galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 17. Olivia vai até a porta quando Paul entra em casa. Ele joga as chaves no aparador da entrada e tira o casaco molhado de chuva. Olivia sempre se deixa afetar pelo clima. Seu humor responde às mudanças do tempo. Dias ensolarados a deixam alegre. Dias escuros e chuvosos como este sempre a deixam um tanto deprimida. Na noite anterior, ela e Paul ficaram na cama em silêncio por quase 1 hora, até que Paul por fim começou a roncar. Olivia se levantou, desceu as escadas e ficou andando pelo carpete da sala de um lado para o outro por horas, preocupada com Riley e com a possibilidade de Carmine denunciá-lo. Também estava inquieta com o fato de Paul relutar em mandar o filho para a terapia. Ela acha que Paul ainda está com raiva dela. O marido disse que a perdoou pelas cartas e que eles precisavam tocar a vida e lidar com o que acontecesse, mas não é o que parece na prática. Ela se dá conta agora de que Paul não falou com ela ao chegar. Que dia lindo lá fora, hein? Comenta Olivia de brincadeira, mas ele mal olhou para ela. Vou trocar de roupa, disse ele depois de um tempo, dando a ela um sorriso frio. Ela vê que as calças do marido estão encharcadas. Quer algo para se aquecer? Um uísque seria bom. Estou ensopado. Olivia serve uma dose de uísque ao marido e dá uma olhada na comida. Paul desce de volta para a sala e pega o jornal. Ela lhe traz a bebida. Alguma coisa interessante hoje? Pergunta. Não, responde Paul sem olhar para ela. Nada fora do normal. Olivia lhe entrega o copo e ele toma um gole. Depois de um momento, vira-se para ela e pergunta. Você ouviu mais alguma coisa sobre aquela mulher? Paul está falando de Carmine, claro, pensa ela. Não, responde Olivia e acrescenta irritada. Só queria que essa história acabasse logo. Mas ela não acredita que isso vá acontecer. Tem a sensação de que Carmine está à espreita. Larry chegou à sua casa faz apenas 1 hora. Sua mala ainda está no pé da escada. Becky preparou seus pratos favoritos. Lasanha e pão de alho. E torta. Eles estão agora terminando de comê-la. Tinham conversado por telefone sobre a morte da Amanda enquanto ele estava fora. E com mais detalhes durante a refeição. O assassinato da vizinha o deixara nitidamente abalado. Beck não lhe disse nada sobre o próprio envolvimento na investigação. Sabe que vai ter de se explicar, e isso a deixa apavorada. Mas ele acabou de chegar, e ela está esperando o momento certo. Quando a campainha toca, Beck se levanta de um pulo para atender a porta. Ao abri-la, encontra os detetives pingando de chuva e os encara incrédula. Larry acabou de chegar em casa. Diz. Receio que isso não possa esperar. Retruca o Webb. Podemos entrar? Estamos jantando. Protesta ela. Quem é? Larry grita da cozinha, aparecendo em seguida atrás dela, limpando a boca com um guardanapo. Ele se aproxima e pergunta. Quem são essas pessoas? Ela sabe que não há nada que possa fazer e diz esgotada. São os detetives de quem eu estava falando. Eles estão investigando o assassinato da Amanda. Entrem. Convida o marido. E o Webb então passa por Beck, seguido por Moen. Posso pendurar os casacos de vocês? Oferece Larry. Beck observa o marido enquanto ele pendura os casacos molhados dos detetives. O coração dela está acelerado e a boca seca. Larry jamais a perdoará. Ela acende algumas luzes e todos se sentam na sala de estar. A noite lá fora está escura e a chuva bate na janela da frente. Não sei quanto a sua esposa lhe contou. Começa o detetive Webb olhando de esguelha para a Beck. Desgraçado. Não contei muita coisa, diz Beck. Como disse, ele acabou de chegar. Larry lança um olhar nervoso para ela. De repente, Beck só quer acabar logo com aquilo. Não aguenta mais ficar esperando a bomba explodir. Tenho uma coisa para te contar, Larry. Diz ela, sentindo o ar fugir dos pulmões. Já ia mesmo te contar isso. Prossegue engolindo em seco.
Eu juro que ia. Me contar o quê? Pergunta Larry. Ele parece desconfortável. Eu dormi com Robert Pierce. Solta ela de uma vez olhando para o chão, enquanto você estava fora. E eles descobriram durante a investigação da morte da esposa dele. Beck por fim levanta os olhos para o marido. Ele está sentado perfeitamente imóvel, o rosto subitamente pálido. Eu sinto muito. Larry parece em choque. Claro que está chocado. Jamais esperaria isso dela. Beck fecha os olhos. Como você foi capaz de uma coisa dessas? Pergunta ele. Sinto muito. Repete ela desolada, abrindo os olhos. Larry olha incisivamente para os dois detetives da polícia e diz: talvez seja melhor vocês irem embora. Receio que tenhamos de fazer algumas perguntas antes de ir, diz o Webb. Beck lança um olhar amargurado e ressentido ao detetive e espera. Não quer ajudá-los. Conversamos com Paul Sharp. Continua o Webb. Beck se lembra do que disse a eles naquela manhã. Pensa então em Olivia com certo desconforto. Paul? Interpõe Larry surpreso. Ela de repente se dá conta de que Larry talvez soubesse sobre Paul e Amanda. Paul estava saindo com Amanda, diz Beck. Nós não temos certeza disso. Contrapõe o Webb tranquilo. Ela se vira para ele. Ele negou? Negou. Beck bufa. Sabe muito bem o que viu. Ele admitiu ter falado com ela naquela noite no carro. Esclarece o detetive. Mas disse que a estava divertindo. Achava que ela estava tendo um caso com um colega de trabalho e disse a Amanda que ficasse longe dele. Explica o Webb enquanto olha para Larry. Muito plausível, claro. Comenta Beck num tom sarcástico, esperando que o marido a apoie. Mas Larry não diz nada. Webb continua. Na verdade, ele acreditava que Amanda estava tendo um caso com o seu marido. Isso é verdade, Larry? Beck olha para o marido atordoada. Agora Larry está balançando lentamente a cabeça de um lado para o outro, franzindo o senho. Não, eu não estava tendo um caso com ela. Não acredito que Paul tenha dito isso. A cabeça de Beck está girando. Estão todos olhando para Larry. Isso não é verdade, protesta Larry. Eu não estava dormindo com a Amanda. Ele olha para todos com um ar desafiador. Por que então Paul nos diria isso? Pergunta o Webb. Larry está visivelmente nervoso. A verdade é que Paul realmente achava que eu estava tendo um caso com ela. Ele chegou a falar comigo sobre isso. E eu neguei porque não era verdade. Pensei que ele tivesse acreditado em mim. Não acredito que ele foi falar sobre isso com a Amanda. E por que ele pensaria que o senhor estava tendo um caso com ela, mesmo depois de o senhor ter negado? Pergunta o Webb. Alguma ideia? Beck repara no tom sarcástico do detetive. O senhor precisa entender como a Amanda era. Começa Larry na defensiva. Ela era uma mulher muito atraente. Fazia trabalhos temporários no escritório de vez em quando. E às vezes se comportava de maneira bastante inadequada. Um dia na minha sala, ela demonstrou um comportamento meio inapropriado e Paul acabou vendo. O que o senhor quer dizer com isso exatamente? Pergunta o Webb, encarando Larry até ele se contorcer. Larry admite com relutância o rosto vermelho de vergonha. Ela estava fazendo sexo oral. No senhor. Sim. Beck olha fixamente para o marido sem palavras. Paul viu a cena, explica Larry, e tirou a conclusão óbvia, mas equivocada. Ele me confrontou e eu disse que não estava tendo um caso com a Amanda, mas ele não acreditou. Não achei que fosse tão longe a ponto de ir falar com ela. Quer dizer, isso é ridículo. Não estava acontecendo nada entre nós. Foi só aquela vez. Ela era esse tipo de mulher. Beck se pergunta se o marido está dizendo a verdade, mas não faz ideia. De repente, já não se sente tão arrependida, tão envergonhada. Talvez Larry também andasse aprontando. Ela olha para os detetives tentando ler seus respectivos pensamentos, mas não consegue captá-los.
Sim, diz o Webb. Paul nos contou isso, em detalhes. Beck vê o marido enrubescer. Juro que foi só essa vez. Eu não estava tendo um caso com ela. Eu a conhecia do escritório e ela e o marido eram nossos vizinhos, mas não tínhamos muita coisa em comum. Acho que bebemos com eles 1 ou 2 vezes. E então acrescenta: não sei o que aconteceu com a Amanda. Onde o senhor estava no fim de semana em que a senhora Pierce desapareceu? Pergunta o Webb. O senhor não pode estar falando sério, protesta Larry. Webb apenas olha para ele e espera. Beck olha assustada para o marido. Ele olha de volta para ela. Eu estava numa viagem de trabalho naquele fim de semana e quando voltei ouvi dizer que ela tinha sumido e que o marido havia informado o desaparecimento à polícia, mas que todo mundo acreditava que ela tinha arrumado as malas e o largado. E então ele acrescenta: estive numa conferência da tarde de sexta até a tarde de domingo. Ele olha para os policiais. Eu nem estava aqui. Onde foi a conferência? Pergunta o Webb. No Deerfield Resort. E onde fica isso exatamente? Há algumas horas daqui, nas montanhas Catskill. Não me diga, diz o Webb.